Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos lá, vamos assistir aqui um vídeo que fala sobre a queda do maior youtuber brasileiro, o Whindersson Nunes. Você gosta do Whindersson Nunes? Eu gosto do Whindersson Nunes, inclusive eu fui apresentado ali pelo Whindersson, não, fui apresentado pelo Whindersson Nunes. Quem me apresentou o Whindersson Nunes foi meu irmão ali em 2018. Exatamente, 2018, Ezequiel falou assim, pô Ezequias, tem um cara aqui que tá reagindo sobre filmes, dá uma olhada aqui. E ali eu acabei conhecendo ele, assisti bastante ele reagindo a filme, fazendo ali voz de dublê, é um rapaz super talentoso. Eu não sei se existe essa queda do Whindersson Nunes, claro, provavelmente ele já não tem tantas visualizações assim no YouTube, né, como era antigamente, né? Antigamente era sempre 2, 5, 10 milhões. Então não sei hoje como é que tá ali a visualização, mas vamos assistir aqui esse vídeo hoje, tudo bem? Vamos lá. Em janeiro de 2013 surgiu o primeiro vídeo de um dos maiores youtubers brasileiros que mudaria completamente. Eita, tá sem áudio, né? Calma aí, deixa eu pegar aqui um áudio aqui. Segura aí. Deixa eu ver como é que tá esse áudio. A história da internet, o Whindersson Nunes. Já no seu primeiro vídeo, que era uma paródia de Vó Tô Estourado do Israel Novaes, que na época estava fazendo o maior sucesso. Tá gravando? Tá gravando. E o Whindersson teve a brilhante ideia de fazer a paródia com Vó Tô Reprovado e simplesmente explodiu na internet. O vídeo ganhou... Disse que esse foi o primeiro vídeo dele, não foi? Eu me lembro que ele falou em uma reportagem que ele tinha feito 3 canais, ou até mais, antes desse vídeo dele falando da paródia da vó, falando Vó Tô Reprovado, Vó Tô Reprovado. E não estava tendo sucesso. Depois ele criou um novo canal e aí, com esse vídeo, da noite pro dia, estourou. Milhões de acesso, hoje consta 14 milhões, mas naquela época, até 1 milhão pro YouTube era algo gigantesco. Alô, vó, tô reprovado, vó, tô Bem bacana, né? reprovado, vó, tô reprovado, é nota ruim, eu tô lascado. Com sotaque da Bahia. Depois veio... É baiano? Ou é da Paraíba? com a senha do Wi-Fi, que também viralizou. Qual é a senha Nossa, essa daí foi... Essa viralizou muito. do Wi-Fi? Me lembro. Depois daí ele deu início à ascensão da carreira de um youtuber que por muitos anos foi o maior do país, não só em números, mas por fazer vídeos diferentes que conectava todo... Era do povão, né? O Whindersson Nunes era do povão. Ele sabia... Ele sabia a linguagem da galera. Ele sabia a linguagem do povo brasileiro. Então, era uma pessoa do povão. É exatamente isso. Público com a própria infância. O Whindersson ficou tão famoso que começou a arrastar multidões para os seus shows de stand-up, que também batiam milhões de views no YouTube. Inclusive, chegou a fazer até parceria com a Netflix. O Whindersson era realmente um fenômeno na internet. Por volta de 2019... Verdade, eu acho que o Whindersson ele tinha muita chance de ele ser um grande influenciador, não só no YouTube, mas também no Instagram. Né? Eu não sei, entendeu? Eu não sei se ele se perdeu ali no meio do caminho e tal, mas ele não é o mesmo Whindersson Nunes de 2018, de 2015, isso é fato. Né? E é uma pena, porque o cara ele continua tendo muito potencial. Só que eu percebo que não é um potencial que ele está aproveitando ao máximo. Tem muito essa questão. Em 2019, ele começou a quebrar aquela imagem de cara que parecia sempre estar feliz. Publicou desabafos no Twitter dizendo que se sentia vazio mesmo no auge, falou sobre falta de sentido mesmo com dinheiro, fama e sucesso, chegou a dizer que não se sentia mais feliz fazendo vídeos. Isso chocou porque ele era visto como o maior símbolo de sucesso do YouTube no Brasil. Pouco tempo depois, ele assumiu publicamente que estava lidando com uma depressão, disse que estava fazendo tratamento, comentou sobre crises emocionais e falou da dificuldade de manter a rotina sendo uma figura pública. Ainda em 2019, ele decidiu se afastar do YouTube por um tempo. Alegou necessidade de cuidar da cabeça, reduziu drasticamente a produção de conteúdo e se afastou das redes. Virou boxe, né? Começou a praticar boxe, começou até a fazer torneios, né?
Torneios não, treino de boxe, competição de boxe. Eu me lembro, parece que uma das grandes ascensões que ele teve, né, nesse mundo aí do boxe foi contra o Bambam, não foi? Redes sociais. Foi o Bambam? Em um dos Não me lembro. momentos mais delicados, ele revelou que já tinha pensado seriamente em tirar a própria vida. Disse que esteve perto de fazer isso. Falou abertamente sobre o nível da dor que sentia. Entendeu? Tipo assim, eu já tentei me desviver muitas vezes, entendeu? Não tô falando da forma direta, aquela de planejar e fazer o negócio feio, eu quero pular daquilo, eu quero me prender naquilo, enfim, seja qual forma for, que não seja nenhum gatilho aqui ou nada pra ninguém, mas que seja só exemplificando. Mas assim não. Assim uma vez só. E Caraca. Nossa, pesado, né? aí o tal do acaso, que eu acho que não é acaso, que não existe, entendeu? Aconteceu e nada aconteceu. Mas de todas as outras vezes, cara, me drogando, por exemplo, eu já quis não acordar, fazer assim, agora eu vou até não ter volta, entendeu? E lá estava eu no outro dia, e bem. Essa é a parte mais irônica. E não tava, ai, a minha vida, me desgracei. Não, tava assim, ó. Ih, rapaz, ainda vou fazer um show daqui a pouco, que consigo. Entendeu? Isso gerou uma Nossa, pesado, né? A pessoa chegar a esse ponto, né? De querer ingerir droga a ponto de querer tirar sua própria vida. Nossa. Complicado. Por isso que eu falo, pessoal, a mente do ser humano é uma mente fraca, uma mente... Eu não falo fraca no sentido de ser só o Whindersson Nunes. Eu falo de modo geral. A mente do ser humano em si é fraca. Então, se a gente não se fortalece com conhecimento, com algo espiritual, com proteção divina, buscar proteção divina, entendeu? Se afastar de amizade, se afastar de grupos que influencia e que pode influenciar, a mente do ser humano é fraca. Então a gente tem que realmente se separar de qualquer ruído, de qualquer pensamento negativo que pode nos influenciar, entendeu? Porque o ser humano em si, ele é um ser humano influenciado, entendeu? enorme repercussão. Mesmo assim, ele seguiu sendo um fenômeno que todo mundo achava que iria voltar a ser como antes. Até que em 2020, teve a sua primeira polêmica exposta em toda a rede social, o término com a Luísa Sonza. Hoje, uma das cantoras mais ouvidas do país deixou muita gente desacreditado naquela época, quando eles estavam passando por um período de separação, e ela lançou uma música com o cantor Vitão que parou a internet. Complicado. A música tinha muitas cenas polêmicas e, naquela época, boa parte do público do Whindersson ficaram tão revoltados que a música se tornou o segundo vídeo da história do YouTube com mais dislikes. Chegaram até a deduzir uma suposta traição da Luísa enquanto ainda estava com o Whindersson logo após ela... Eu me lembro que a galera comentou bastante, né, sobre essa questão aí da Luísa Sonza com o Vitão e tal. Foi um clima bem chato, né, na época. Assumiu um relacionamento com o Vitão, mas que foi descartada pelo próprio Whindersson, que veio a público muito tempo depois dizer que a separação partiu dos dois e que ele estava enfrentando vários problemas psicológicos e até mesmo com drogas. Meu relacionamento com a Luísa terminou muito bem resolvido, assim, muito bem tranquilo. O que Nossa, ele tava magrinho, né? Tava magro. aconteceu depois foi esse bololô todo, porque é como a gente tava conversando, assim, às vezes por eu ser muito querido, a galera vai e por ela ser mulher também, já cria-se essa parada. O que Quer atacar, né? Tipo, ter os fãs, né? Os clubes, né? Existe muito isso, você sabia? A pessoa que ela é famosa, existe um fã-clube da pessoa que é famosa. E eu não tô falando que o Whindersson Nunes é errado, entendeu? Tô criando, tipo, algo hipotético, exemplo, algo hipotético. Vamos supor que o Whindersson Nunes era uma pessoa errada. Aí, o fã-clube, ele defende mesmo a pessoa não merecendo ser defendida, entendeu? Então, existe essa questão muito forte hoje, principalmente no Brasil, fã-clube, né? Então, quando, principalmente ali, duas pessoas famosas terminam, um fã-clube sempre vai defender o ídolo dele, o outro fã-clube vai defender a ídola dele. O ídolo, né? A ídola. É ídola que se fala? Acho que é ídolo, né? A mulher e tal. E é capaz desses dois fã-clubes um jogar faca no outro, né?
E a galera falou de mim nesse meio tempo foi que eu não tinha falado nada, não tinha me pronunciado nada. Sim. Mas como eu tava falando aqui pra vocês, eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa. Cada pessoa tem um modo de reagir com as coisas. Com as coisas, verdade. E o meu modo de reagir quando eu termino um relacionamento é não Fala ter mais contato, mano. Tá ligado? A diferente que aconteceu agora foi a Maria, assim, que eu já com ela eu tenho vontade de ter contato, porque tem um carinho muito diferente, né? Assim, não sei o que é. Uma coisa nova. Acontece, são relacionamentos, são relacionamentos. Exatamente, E um relacionamento é igual ao relacionamento. outro. Né? E tudo Isso é mais. fato. Mas assim, antes, eu era a pessoa que, tipo, eu não quero ver, pô. Então, se eu não vejo, eu não sei muito o que tá acontecendo. E se tá acontecendo, eu não quero saber do que tá acontecendo, tá ligado? Que foi como aconteceu por exemplo, quando a Maria tava grávida. Maria tava grávida, a primeira vez que o neném pulou na barriga da Maria, que eu botei a mão, eu tava resolvendo coisa de pessoal falando de Luísa, tá ligado? Então, tipo assim, eu ficava assim, caralho, mano, não queria estar falando sobre isso, não queria estar, nunca Nisso, quis. né? Não queria estar envolvido nisso. Nunca, de jeito nenhum. E você e a Luísa terminaram tranquilamente, tipo, de boa? Foi, nenhum término é de boa, né? Porque, amigo, é. Porque Não, nenhum término é de boa, né? Eu acredito que no término sempre uma pessoa quer, outra pessoa não quer. quando verdade. alguém, a não ser quando os dois terminam assim, realmente, chega os dois e fala, realmente. Agora, Mas quando acho um que é quer porque- mais que outro, Exatamente. pouquinho terminar, então termina bem, mas fica aquele quê de o que foi que aconteceu, né? Aham. E a gente terminou até Por que terminou, né? tranquilo, assim, bem de boa. É, Ela na medida tava do trabalhando possível. bem, ela tava trabalhando direito, fazendo as coisas dela, então, Aham. tranquilo, né? Quando você leva a sua vida ali fazendo umas paradas e tá tudo Vocês bem. terminaram por isso? Por um está trabalhando demais de cá, um está trabalhando demais de cá e não ter tempo mais? Ou, sei Cara, lá, isso faz tanto tempo que eu não lembro nem direito Aham. o que o era. motivo, né? Sim. Porque realmente eu não vivo muito esse assunto assim na minha vida, não. Os comentários também muito pessoal, né? Também, né? Depois disso, o Whindersson Nunes passou a publicar ainda mais com menos frequência no seu canal Aí as visualizações dele, ó, 103 mil, 671 mil. E antigamente era tipo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? Cada vídeo dele. do YouTube. Começou a se dedicar Ó, 25 mil, ó. a fazer cada vez mais shows de 47 mil. stand-up. Parecia que ele estava se recuperando bem, até assumiu um novo relacionamento com a Maria Lina, que pouco tempo depois acabou engravidando do Whindersson. Todo mundo achava que a vida dele iria mudar positivamente e ele iria voltar a ser o que ele era antes. Só que aí veio um E ela era bonita, hein? dos momentos mais pesados e marcantes da vida do Whindersson Nunes, a morte do seu filho. João Miguel acabou nascendo prematuro de 22 Nossa. É chato, hein? semanas. Situação, né? Situação complicada. Chegou a ser encaminhado para UTI, mas acabou não resistindo. O Whindersson chegou a publicar uma foto Ontem eu conheci meu filho e a primeira vez que encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de céu. Há tanto tempo eu não me sentia vivo. Ele, como diz no interior, é minha cara cagada e cuspida. Até o pé é igual, mas ele é bem pequenininho porque veio um pouco antes do esperado. A mãe dele foi uma leoa demais e nessa hora a natureza me mostrou um lugar que eu nunca estive. Parada e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias. Todos os dias, só passando mesmo para saber. Obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente. Que ele seja forte como a mãe, insistente como o pai, e quando eles disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida e graças... Olha, interessante. Graças a Deus é a energia de quem quer nosso bem superarão tudo. Com amor, Maria e o Indy. Perfeito. emocionante com mensagem de despedida para o filho que comoveu o Brasil. Pouco tempo depois, ele assumiu publicamente o fim do relacionamento com a Maria Lina. O Whindersson Caraca. passou a ter a sua saúde mental muito exposta nas redes sociais. Muitas pessoas Eu acho que esses dois términos, tanto da Luísa e dela, eu acho que afetou bastante, né? Acho que foi daí que começou ali o Whindersson Nunes ser mais afetado ainda. Não vou falar declínio do Whindersson Nunes, né? Mas que ele realmente foi afetado, né? Dá pra, ó, se você coloca ali uma imagem do Whindersson Nunes de 2015 e o Whindersson Nunes agora, você percebe que a pessoa foi abalada, entendeu? Tem traços de uma vida sofrida.
pessoas tratavam como frescura por ele ser rico e, a partir daí, um dos maiores youtubers do Brasil nunca mais foi o mesmo. Ele se afundou ainda mais em drogas, polêmicas e em problemas psicológicos. Já deixou aquele like no nosso canal? Deixa aquele like, comenta aqui se você é seguidor do Whindersson Nunes, em que ano você começou ali a seguir ele, qual foi o vídeo ali que realmente você mais gostou, tá bom? Quais são os temas também que você mais gostou que o Whindersson Nunes fez lá no canal? Deixa esse like, comenta aqui também e se inscreve no nosso canal. Em 2023, outra polêmica envolveu o nome de Whindersson Nunes, a morte de Jéssica Canedo. Tudo começou com uma história de que ela teria um envolvimento com Whindersson Nunes. A história foi para em várias páginas de fofoca, principalmente a Choquei. Foi uma das páginas que mais postaram os prints e o possível envolvimento de Jéssica com o Whindersson. No meio disso, surgiu a possibilidade de que os prints que estavam circulando da conversa eram falsos. Então, a partir daí, ela começou a sofrer um cancelamento forte por pessoas da internet, e ela já passava por um período de depressão naquele momento. De acordo com a investigação, a jovem faleceu após ingerir alta dosagem de medicamentos em dezembro de 2023, dias após forjar mensagens com o Whindersson Nunes e divulgar um suposto relacionamento com ele a páginas de fofocas das redes sociais. Jéssica criou 3 perfis falsos na internet. Primeiramente, a polícia identificou que estes perfis originaram a notícia e, a partir da quebra de sigilo deles, pôde comprovar de que a jovem era a autora das mensagens. O Whindersson logo depois negou qualquer envolvimento com Jéssica e se solidarizou com a família e criticou disseminação de informações falsas na internet. E aí, galera, eu vim falar sobre o que aconteceu. Muita informação, né? Nossa, várias... É como se o Whindersson Nunes ficasse no centro, né, ali e tipo, termina o relacionamento com a Luísa, com a outra, perde o filho, depois tem essa notícia dessa menina, entendeu? Tipo assim, a mente do ser humano é fraca, que nem eu falei pra você, a mente do ser humano, ó, pra dar curto-circuito. Eu só tenho como contar o meu lado da história, que é o que aconteceu do lado de cá. Vocês devem ter visto aí uma notícia que envolvia umas conversas que supostamente eu tinha tido com uma menina de Minas Gerais, chamada Jéssica, que não era verdade. E acabou que essa menina, esses dias, depois de uns dias depois dessa fofoca, ela deu fim, né, na própria vida. E eu não posso falar sobre o que eu não vi, o que eu não sabia que estava acontecendo. Eu só posso falar sobre o que aconteceu do meu lado. E o que aconteceu do meu lado foi que uma página de fofoca, uma outra página de fofoca, mandou mensagem pra mim: olha, tô mandando uns prints de uma conversa sua aqui, mas a gente não vai postar não, porque não parece ser você nas conversas. Você quer que eu mande pra você? Aí eu falei: mande, mas quem é a pessoa? É a Jéssica. A Jéssica, como se tipo, eu conhecesse alguma Jéssica. Então eu já sabia que não era eu. E me mandou o print de 2 pessoas que depois eu já fui procurar e não tem mais esses perfis, eu acho que era fake. Eram 2 caras mandando pra página de fofoca dizendo assim: você viu que vazou o Whindersson conversando com uma menina? Aparentemente isso dá muito engajamento. Porque eu não sei por que as pessoas gostam de construir uma novela e botar você como personagem, então isso dá muito engajamento. Ele falou que não ia postar, e eu falei: tá, então tudo bem, bom que me falou, que pelo menos, poxa, não é todo mundo que tá, né, vendido até o inferno. Ok, eu fui dormir, quando eu acordei já tinham postado numa página. Eu tava fora do país, tava de férias. De primeira impressão, o que eu pensei? Sempre acontece isso comigo. As pessoas sempre detonam a menina. Então o que eu faço? Pra minimizar, eu não falo nada. Porque eu conheço como são as pessoas, muitas delas são cruéis. Às vezes até a maioria eu nem entendo por quê. Vivendo a minha vida, ajudando como eu posso, fazendo do jeito que eu posso, tentando dar o exemplo que eu quero dar. Tem pessoas que não acham que eu sou um exemplo, mas pelo menos eu sou um exemplo de dizer do que eu acredito, do que eu acho justo. Eu não tenho problema com isso, então eu não sou hipócrita de esconder as coisas que eu faço. Mas como eu sempre vi que as pessoas detonam as pessoas, eu sempre... antes de conhecer alguém, que não foi esse caso, porque eu não conhecia a Jéssica, eu não sabia quem era, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Não sabia se ela estava participando ou não, mas também não acusei. Só quando eu vi a notícia, eu já botei e disse que não conhecia ela, que essa era uma conversa fake, já pra desmentir. E deixei quieto, porque eu deixo tudo quieto. Se eu fosse falar qualquer coisa que eu passei com mulher na minha vida, como eu sei que as pessoas são cruéis, eu sei que elas vão detonar a pessoa, então eu prefiro engolir. Eu prefiro ser o cara que não defendeu na hora que tinha que defender. Eu prefiro ser o cara que abandonou a esposa porque perdeu um filho e aparentemente se não me der um filho parece que eu não amo a pessoa. Que são coisas que eu leio, que eu sou narcisista, que isso, que aquilo. Mas eu prefiro não falar um A, porque eu sei que se eu falar um A, as pessoas vão fazer da vida das pessoas, das outras pessoas que já estão vivendo sua vida, já estão felizes,
um inferno. E eu não quero isso. Porque como vocês viram, às vezes isso faz vítima. Então o que eu fiz? Deixei pra lá. Sempre acontece comigo, deixei pra lá. Aí depois começou a ficar mais sério, porque eu vi que a mãe da menina falou que eu tava sofrendo muito com isso, que é uma coisa que eu tenho medo. Tem pessoas que estão dispostas a receber qualquer tipo de palavra e tem pessoa que tá fragilizada e não dá certo. E ela falou, a mãe pediu pra pagar e tudo mais, que foi até o que teve o comentário do rapaz, que é o dono da página, da Choquei, comentou que não... avisar pra menina que o Elen tinha passado, porque era muita coisa pra ler, aparentemente. E aí eu cheguei no país que eu fui e falei, vou gravar um vídeo, porque tá saindo um pouco do controle. Aí eu lá no país, o Dário vai e me mostra que tava em contato com o pessoal, amigo da menina, família da menina. Eu tava tão consternado que eu nem perguntei esse detalhe pra dizer que ela tinha tentado se matar e mandou isso. E eu falei, caralho, vou gravar o vídeo agora, preciso gravar esse vídeo. Mas ao mesmo tempo com muito medo, porque às vezes inflama, entendeu? Por isso que às vezes eu espero falar. Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho de tristeza de não ter gravado esse vídeo, que talvez pudesse ter feito alguma coisa. Vamos bloquear, vamos jogar pro universo, não vai acontecer nada. Em outra hora, Nossa, complicado, né, a situação. de tempo mais à frente, o Dário me fala que a menina tinha falecido. Eu pensei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que não comece a inventar que eu não tô falando sobre, porque eu não quero falar, pra não ter culpa, porque eu só preciso de um tempo pra poder pensar nisso, que isso é muito novo pra mim também, isso nunca aconteceu comigo. Já aconteceu de tudo um pouco, eu posso afirmar, mas isso com certeza nunca aconteceu. Então com quem que eu quero falar aqui? Primeiramente eu quero falar com a mãe da Jéssica. Eu sou um cara muito problemático, eu também tento há muito tempo dar sentido à minha vida, assim, eu tento me curar de abuso psicológico, de abuso sexual na infância. Tô me abrindo aqui de uma forma que eu só me abri para pessoas que eu me relacionei mesmo, assim. Mas para nesse momento vulnerável aí da senhora, eu me mostrar a minha parte mais vulnerável também. Já passei de tudo um pouco na vida, de todo tipo de coisa ruim. Mas eu jamais incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Sendo bem sincero, tem muitos momentos que eu desejo não viver. Mas eu nunca incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na democracia, eu acredito muito que qualquer um pode fazer qualquer coisa, desde que seja consigo mesmo, mas eu nunca conversaria com alguém dando a entender, assim, que ela devesse tirar a própria vida. Para toda vez que eu pensei em tirar a minha vida, houve uma vez que eu fiquei muito feliz por não ter tirado a minha vida e ter vivido aquele momento. Eu sinto muito demais mesmo pela senhora ter que passar uma coisa que eu passei por poucas horas com meu filho, que eu não posso nem me... Jéssica Canedo veio a falecer 1 ano e meio depois do falecimento da filha. Pessoas próximas dizem que ela entrou em uma depressão tão profunda que nunca Caraca. mais conseguiu sair. Segundo algumas informações, o Whindersson Nunes teria custeado o enterro de Jéssica e também depois custeou o sepultamento de Dona Inês. Nossa. Complicado, hein? Depois disso, o Whindersson tentou focar na música, como o Lil Indy, chegou a fazer apresentação até no Rock in Rio, depois foi pro boxe também, onde teve a luta épica com o Popó, e em 2025, Popó, né? decidiu se internar em uma clínica para cuidar da própria saúde mental. Durante o tratamento, ele recebeu o diagnóstico após as avaliações de superdotação, o que explica a intensidade emocional e o pensamento acelerado. Isso é muito bom, não? Tipo, superdotação, no sentido de ele é uma pessoa fora do senso comum de um brasileiro, ou seja, uma pessoa inteligente, então. Significa isso? Do que ele vivencia. Ele revelou também um diagnóstico de QI de 138, além de relatar que o processo de internação foi um Ele é um cara inteligente. marco em sua vida. Ele falou também abertamente sobre a batalha contra a dependência de álcool, relatando que diminuiu o consumo. E você considera que foi um exagero? Eu comecei a perceber pela bebida. Tá. Pela bebida. Pela bebida eu fui notando comportamentos em mim que era tipo assim, eu tava começando a perceber que eu não conseguia parar. Então eu pensei, se eu não tô conseguindo parar de beber, muitas outras coisas eu não tô conseguindo parar também. Então eu tenho que prestar atenção nisso. Aí um amigo meu falou, Whindersson, eu já fui em uma clínica, fez muito bem pra mim na época. Naquela época ainda as coisas eram mais pesadas, ainda mais firmes, quando você ia pra um centro de reabilitação, você passava por uns processos, né? Já no negócio de doido, né? Isso, exatamente. É por isso que as pessoas têm uma má impressão. O pessoal Tipo, manicônio. pensava que eu era preso. É. O povo não pensava que eu Saiu tava... de casa Isso. com como é que ela... Camisa de força. Camisa de força, né? Mas E não foi o caso. Você Hoje foi em porque dia, quis, né? 2025, fui porque quis, fui num lugar muito bem, fui muito bem acolhido, foi muito legal, muito bacana. Ficou quanto tempo lá ele? Será que ficou quanto tempo? Acho que uns 8 meses, não? E lá eu tive um diagnóstico.
Eu tive um diagnóstico de superdotação. Superdotado. Superdotado. Porque de alguma Fiz forma um exame. você já sabia também, né? Assim, a gente não. A genialidade já Acho que as fazia outras parte. pessoas percebem na gente algumas Exato. coisas que a gente demora um pouco a perceber. Tá. Né? E eu fiz esse teste lá, neuropsicóloga, fiz com uma moça lá, uma doutora, especialista. E aí deu um QI elevado, uma parada para altas habilidades Deu um QI elevado. É humilde, né? em criatividade, muito bom. E, contudo, vem uma coisa ruim, com certeza. Tá lá no laudo. Claro, o gênio sempre tem um grau de inteligência, mas também sempre tem algum calcanhar de Aquiles, né? Compulsividade e impulsividade. Eu sou uma pessoa compulsiva e impulsiva. O que é Pra isso? mim é tudo agora, tudo é na hora. Muito fácil eu cancelar uma entrevista. Pra mim, assim, não sei, pra mim, dentro da minha cabeça e em mim, é uma facilidade tão grande que parece que eu não tô me importando, talvez, pras pessoas, mas não é só um traço que eu tenho da impulsividade de... Passou na minha cabeça, eu vou, não vou, e eu escolhi o não vou. Não vou. Entendi. E aí, a compulsividade é a parada de não conseguir parar. E a clínica te deu um pouco esse equilíbrio e essa consciência para você poder Não, assim que equilibrar saiu o isso. laudo, Você eu entendeu fiz. isso? Entendi. Poxa, é por isso então que eu às vezes boto um copinho de uísque pensando em eu vou tomar que tá gelado só pra esquentar. E quando eu vou ver, eu já sequei essa garrafa toda, sozinho, sem um amigo pra conversar, sem bater. Não, tá errado isso. Aí eu entendi qual que era da compulsividade. Aí eu comecei a me controlar mais em todas as outras áreas. Em todo Uau, muita história no sentido de ele viveu bastante coisa. Então, basicamente, é uma história de vida, né? Desejo que ele fique bem, que ele se cuide e que ele venha voltar a ser aquele Whindersson que era alegre, tinha um brilho nos olhos, que era cativante. Desejo tudo de bom pra ele. Comenta aqui o que você achou também desse vídeo, tudo bem? Quero aqui que você comenta, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, vídeo todo dia, pessoal, vídeo todo dia, inclusive agora eu vou começar a mudar o horário, tô querendo colocar às 18 horas, porque pela parte de meio-dia assim, eu percebo que a galera não tá tendo esse tempo, entendeu? Então vídeo todo dia às 18 horas, fechou? Um abraço.